Boa noite, amados. Ui, quase que vai aqui, né? Obrigado, Isaías. Eu sei que você tem um bom gosto, né? Bom sábado para vocês, que bom estarmos juntos nessa noite. E aos nossos amigos também que nos assistem, eu estou olhando aqui e temos um grande grupo, pastor, também pela internet. Então, Deus seja louvado também. Convido você para que está na internet, esteja conosco também aqui amanhã e amanhã à tarde, para juntos sermos abençoados também pelo Senhor, pelas palavras que o Senhor irá usar através do pastor Renato Stêncio. Pastor Renato Stêncio, tive o privilégio dele ser meu professor no mestrado, e ali, através das mensagens, serem mensagens inspiradoras, né, que eu falei assim, não, eu tenho que transmitir isso também para a igreja, trazer esse legado, essa missão. E quando você começa a estudar sobre a história da igreja, a gente começa a ficar emocionado, né? Hoje, quando fui buscar o pastor Renato, nós aproveitamos para dar algumas passeadas pelo Rio e ver assim, olha, isso aqui foi o lugar onde foi o primeiro local. Vou fazer depois um tour turístico, né, com a igreja. Tem muita história do surgimento da igreja adventista aqui no Rio de Janeiro. E como somos também a segunda igreja do Brasil e tem todo esse ponto histórico, mas o pastor Renato ele vai compartilhar ainda mais desse conteúdo conosco. Ele também é o diretor do Centro White, ele é professor também no NASP, ali nas áreas da pós-graduação, e Deus irá utilizá-lo mais uma vez para que possa falar com nossos corações nessa noite. Deus te abençoe, pastor, e está com o Senhor a palavra. Muito obrigado, pastor Eliabe, pelo convite. É uma alegria imensa estarmos juntos nesse sábado. Eu já estive nessa igreja uma vez. Alguém lembra? Você lembra? Acho que foi 2010, 2011, por ali. Mas eu estive aqui. Fizeram uma filmagem ao vivo. Isso. E agora estamos voltando novamente, uma alegria imensa estarmos juntos. Quero parabenizar a iniciativa do pastor Eliabe de fazer um mês para estudar a história do Adventismo. Não são todas as igrejas que fazem isso, algumas igrejas fazem. E com certeza isso vai trazer muitas bênçãos para vocês. Conhecermos as nossas origens traz bastante enriquecimento para a nossa caminhada espiritual aqui nessa terra. E eu quero desafiar você, pegue a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta a nós conhecermos as nossas origens. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13 de Hebreus e o verso 7. Conhece esse texto? Todos conhecem? Hebreus 13, 7. Quem escreveu a epístola de Hebreus? O apóstolo Paulo. Muito bem. Eu farei muitas perguntas. Como professor, farei muitas perguntas. Eu vou transformar a nossa palestra aqui hoje numa grande sala de aula. Se os que estão lá atrás quiserem vir mais aqui, seremos abençoados também. Hebreus 13, 7. A palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, fazei o quê? Imitai a fé que tiveram. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Será que a gente encontra, podem avançar aí? Será que a gente encontra alguma confirmação do que Paulo falou nos testemunhos do Espírito de Profecia? Olha o que os testemunhos nos falam. O procedimento de Deus com o seu povo deve ser recordado quantas vezes? Frequentemente. A história passada desta causa deve ser muitas vezes repetida ao povo, tanto aos idosos quanto aos jovens. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Olha que espetáculo isso. E ela continua dizendo, o registro da experiência pela qual o povo de Deus passou no início da história de nossa obra deve ser republicado,
A experiência de Guilherme Miller e seus associados, do capitão José Bates e de outros pioneiros da mensagem adventista deve ser mantida diante do nosso povo. Conselhos aos Editores, página 145. Corroborando com as palavras do apóstolo Paulo. Primeira pergunta do dia, ou da noite. Quem é esse personagem que aparece na tela? Muito bem, resposta correta. Que ano ele nasceu? Quem responde? Vou fazer uma pergunta mais fácil. Que ano ele morreu? Mais fácil. Ele morreu 5 anos depois do grande desapontamento. Que ano morreu? 1849. Miller era filho de uma família de batistas. Nasceu num lar batista. E ele era o filho mais velho de 16 filhos. Muito inteligente, nasceu numa família humilde, simples, ávido pela leitura. Aonde você encontrava Miller, ele estava lendo alguma coisa, lendo. Ele ia para uma cidade, procurava a biblioteca, ia ler. Grande leitor, estudioso da palavra, não é? Ele se tornou deísta por um período da vida, foi capitão do exército, lutou a batalha de Plattsburgh em 1812 contra 15 mil. Presta atenção, 15 mil soldados britânicos, alguns deles que tinham lutado contra Napoleão, e vencido ele na batalha de Waterloo. Eles eram 5 mil pessoas. Miller era o capitão, um dos capitães que estavam no campo, lutando contra esse exército de ingleses. Ele disse, nós não tínhamos a menor chance de vencer a batalha, mas o Senhor entrou na batalha, e Ele lutou por nós, e eles venceram a batalha. Uma grande granada explodiu a menos de 2 metros de distância dele. Ele viu o pai e a irmã morrerem na batalha, em menos de 3 dias, ele viu o pai e a irmã morrerem na batalha. Isso tocou o coração dele. Ele teve um reencontro com Jesus em 1816, naquela famosa ocasião onde ele foi à igreja para poder ler um sermão, e ao ler o sermão que falava sobre a educação dos filhos, o Espírito tocou o seu coração, ele começou a chorar, se assentou porque não conseguiu acabar de ler o sermão. E esse homem foi usado por Deus para em 1831 começar a sua pregação, e ele pregou sobre a volta de Jesus, entre 1831 e 1844. Cerca de 500 mil pessoas ouviram a sua pregação, tanto dele quanto dos seus assistentes que pregavam sobre a volta do Senhor Jesus em 1844. Ele morreu em 1849 ainda esperando a volta de Jesus. Ellen White, depois da sua morte, recebeu uma visão, e nessa visão Deus mostrou 2 coisas para ela. De que Miller vai estar no céu e de que um anjo guarda a sua sepultura. Miller é considerado o mentor da igreja adventista. Ele nunca foi adventista do 7º dia, ele foi só adventista, não do 7º dia, porque ele não chegou à compreensão da guarda do sábado. Mas ele vai estar no céu, pela graça do Senhor Jesus. Quem é esse personagem que aparece na tela? Olha só, uma criança respondeu. Quem respondeu? Nota 10 para você, parabéns. Como é seu nome? Você merece um brinde. Eu vou trazer o brinde para amanhã e vou te dar o brinde, diretamente do Centro White. Você vai gostar, e os outros vão querer também um. José Bates. José Bates era 10 anos mais novo que Miller. Miller era de 1782, Bates 1792. Bates é considerado o grande pioneiro da igreja adventista do 7º dia. Ele era mais velho do que todos os demais pioneiros da igreja. E ele era conhecido como o pai Bates. Por quê? Pela sua diferença de idade. Um homem muito respeitado, estudioso. Bates, ele se destacou pela sua bravura, pela sua intrepidez. E por incrível que pareça, aonde Bates esteve? No Rio de Janeiro. Quando? 1822. Bates, como todos sabemos, ele era o quê? Um capitão
de embarcação. Ele esteve em Belém do Pará, ele esteve em João Pessoa, ele esteve em Salvador, ele esteve no Rio de Janeiro, ele esteve em Santa Catarina, Itajaí, e depois ele esteve no porto do Rio Grande do Sul. E aí o que ele fez? Foi até o final da América do Sul, deu a volta pelo Estreito de Magalhães, que não é qualquer barco que passa ali, subiu pelo Pacífico, foi até Los Angeles e vendeu, até a Califórnia, e vendeu seu barco lá. Que ano foi isso, pastor Stencil? 1822, quando o Rio de Janeiro não era praticamente nada. Dom Pedro estava por aqui, Dom Pedro I, ia ser proclamada a República em 1822, em setembro. Esse foi o capitão Bates, considerado o pai do Adventismo. Ele e mais 2 pessoas fizeram parte da fundação da Igreja Adventista. Se eu perguntasse para você quais são os 3 mais importantes pioneiros do Adventismo, qual seria a sua resposta? José Bates, Ellen White e Tiago White. Esses são os 3 mais importantes pioneiros da Igreja Adventista do 7º dia. Gravem isso. Está gravado já? Muito bem. Poderia falar muita coisa aqui, eu não tenho tempo, mas vamos lá. Quem é esse pioneiro? Tiago White, parabéns, nasceu em 1821. Ele era quantos anos mais novo que Ellen White? Mais velho que Ellen White? Ellen White é de 27, 6 anos mais velho que Ellen White, tá? Aí está, ele era no lar de conexão cristã, sua biblioteca era composta de apenas 2 livros, uma Bíblia e uma concordância. E isso era muito para aquele tempo. Um livro naquela época caríssimo, caríssimo. E ele era um profundo estudioso da palavra de Deus. E ele usava o que para estudar a palavra de Deus? Uma concordância. Tiago é conhecido como um grande líder da história da Igreja Adventista. Suas ideias estavam sempre à frente do seu tempo. Ele é considerado um dos mais importantes pioneiros pelo quê? Pela sua estratégia em estabelecer os segmentos importantes da Igreja Adventista do 7º dia. Ele foi um fundador da Review and Herald, 1866. Foi o fundador e organizador da primeira Associação Geral. Veja bem, esse prédio é o primeiro prédio da Associação Geral. Olhem bem, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a igreja foi organizada, a igreja pregava o evangelho em uma língua, em um único país, 1863. Uma língua e um único país. Hoje, 160 anos depois, a igreja prega o evangelho em mais de 212 países. Prega o evangelho em mais de 1000 línguas e dialetos. Publica material em mais de 350 línguas e dialetos. Em todo o mundo. Veja como que Deus abençoou esta igreja, queridos. Aí está, Tiago White foi também o organizador do sanatório de Battle Creek e também da escola ou da faculdade do Battle Creek College, fundada em 1874 e veio iniciar as suas atividades em janeiro de 1875. Quem é esse personagem? Tiago White. Quantos anos ele tem aí? 51. Quantos anos você daria para ele? Tiago White, ele ficou conhecido como uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Ele tinha 2 características. Ele era um homem extremamente dedicado, zeloso com o ministério. Mas a segunda característica dele, ele era uma pessoa intemperante no trabalho. Trabalhava demais. Morreu cedo, com 60 anos de idade. No dia da sua morte, Ellen White foi ao seu caixão e disse a todas as pessoas que estavam ali, que se outras pessoas tivessem feito a obra que ele fez, ele não teria morrido tão cedo. Morreu com 60 anos de idade. O que importa saber isso para nós, amigos? Se nós deixarmos a obra só nos ombros do pastor, dos anciãos, dos diáconos, e nós não ajudarmos a carregarmos a responsabilidade da missão evangélica, os nossos líderes vão ficar para trás, vão se adoentar,
Como igreja, precisamos nos unir e nos ombrearmos, para poder avançar em direção ao cumprimento da missão evangélica, para que Jesus Cristo nos volte para nos buscar. E se assim não for, amigos, muitos ficarão para trás, como já está acontecendo em muitas instâncias. Quem é esse personagem? Ellen White, né? Que ano ela nasceu? Que dia? 27 de julho de 1827. Aí está. Que dia ela morreu? 16 de junho de 1915. Não é? Aí está então Ellen White. Quem era ela? Lar metodista. Seus pais, Robert e Eunice, tiveram 8 filhos, sendo 6 mulheres, 2 homens. Ela e sua irmã Eunice eram as últimas da família. Eram gêmeas, como sabemos. Foram as últimas a nascerem. Seu pai era fabricante de chapéus, ela ajudava o papai e a mamãe fabricando os chapéus. E ela contraiu pneumonia após o seu acidente aos 9 anos. Ficou muito fragilizada, teve que abandonar a escola. E ela se desenvolveu. Ao longo do seu ofício profético, ela escreveu mais de 100.000 páginas de manuscritos à mão. Ela teve 2.000 sonhos e visões, 25 milhões de palavras. Ela é considerada a terceira autora do gênero feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Seus livros estão traduzidos em mais de 165 línguas e dialetos. E Deus abençoou e usou essa mulher com grande poder. Deus pode usar as mulheres dessa igreja com grande poder, os homens também, com grande poder. Eu vou falar um pouco mais dela amanhã. Eu vou pedir a gentileza de passarmos aqui. Amanhã à tarde eu vou falar um pouquinho sobre ela, só para uma curiosidade. Estão vendo essa foto? Essa é a primeira foto tirada de Ellen White. Foto, 1857. Ela com o marido, essa foto é original. Levava 15 minutos para tirar uma foto nesse período da história. 15 minutos. Aí estão os filhos dela. Henry Nichols, James Edson e William Clarence. E aqui está a foto do 4º filho, que sobreviveu apenas 3 meses de idade. Morreu de erisipela, uma doença que afeta o sistema pulmonar, e febre altíssima, morreu. Ela perdeu dos 4 filhos, 2 filhos. O primeiro, Henry Nichols, e o último, John Herbert, que viveu apenas 3 meses, melhor. Muito bem, aí está ela. Amanhã vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Agora vamos ao próximo. Quem é esse pioneiro? Quem é esse pioneiro? John Andrews. John Nevins Andrews. Ele é considerado o mais hábil e o mais inteligente de todos os pioneiros. John Andrews nasceu num lar metodista, ávido pela leitura, muito estudioso, quieto. Seu raciocínio era extremamente convincente. Quando ele criava uma ideia, falava alguma coisa, tinha a capacidade de convencer as pessoas por meio do uso das palavras. Era uma pessoa extremamente capaz. Ele lia a Bíblia em pelo menos 7 línguas. Lia a Bíblia em 7 línguas. Era amante do estudo da palavra de Deus. E por ser amante, ele gravou muita coisa da Bíblia. Uma vez, chegaram para ele e disseram assim: Dr. Andrews, é verdade que o senhor sabe a Bíblia inteira de cor? Ele disse: eu não posso garantir que eu saiba a Bíblia inteira de cor, mas se qualquer trecho do Novo Testamento se perdesse, eu poderia reproduzir o Novo Testamento palavra por palavra, linha por linha. Ele tinha o Novo Testamento gravado em sua mente. Tamanho era o amor que ele possuía pela palavra de Deus, a Bíblia. Foi um dos mais importantes teólogos do Adventismo no seu período formativo, entre 1844 e 1863.
Quem é esse personagem? Valendo 50 pontos na média. Quem respondeu? Você vai ganhar um presente amanhã, além dos 50 pontos na média. Irã Edson. Qual a importância de Irã Edson? Qual a importância? Irã Edson foi alguém usado por Deus para poder comunicar. Deus usou para comunicar uma verdade para ele. Que dia foi que aconteceu isso? Alguém lembra? Que dia foi o dia 22 de outubro de 1844? Que dia da semana foi? Que dia? Ele assistiu aula minha, rapaz. Terça-feira. Que dia Deus apareceu a esse jovem, Irã Edson? Que foi uma? Olha como Deus trabalha. Na terça-feira, 22 de outubro, todos aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus passaram pelo grande desapontamento. Como sabemos, a profecia de Daniel 8,14 se cumpre exatamente como Deus havia predito. Houve um grande desapontamento, uma grande comoção entre todos aqueles que aguardavam o advento de Cristo. E aqueles indivíduos que passaram por aquele desapontamento voltaram para suas casas arrasados, acabados, como se tivessem sido derrotados. Mas aí vem a pergunta: o que acontece no dia seguinte ao desapontamento? Deus aparece a esse jovem chamado Irã Edson. Onde ele estava? Dentro de um milharal. Deus aparece a esse jovem e Deus revela para ele uma cena, Jesus Cristo se levantando do lugar santo e andando em direção ao lugar santíssimo. O que esta cena que ele viu trouxe para ele e para os seus colegas? Conforto e orientação, porque eles não sabiam o que havia acontecido no dia anterior. No dia seguinte, eles souberam. O que significa isso, amigos? Deus jamais abandona ou desampara o seu povo. Deus jamais desampara aqueles que são fiéis, que estudam a palavra e que permanecem firmes ao seu lado, ainda que caiam os céus, ainda que os montes se abalem para o meio dos mares. Deus está lá, Deus vai manifestar o seu poder, a sua graça, para com o seu povo, para aqueles que são fiéis a Ele. Vamos ao próximo pioneiro. Quem é esse indivíduo? Como é o nome dele? Quem sabe? Você? Esse você não sabe. Começa com a letra U. Urias Smith. Muito bem. Urias Smith é considerado o mais versátil de todos os pioneiros da igreja adventista. O que significa isso, pastor? Ele tinha a maior quantidade de dons e talentos desenvolvidos. Agora eu vou contar uma história para as crianças de Urias Smith. Preste atenção. Com 4 anos de idade, Urias Smith contraiu uma ferida na perna, na coxa, bem na parte frontal da coxa. E essa ferida nunca sarou. Nunca sarou. Saía pus, saía sangue. A mãe e o pai faziam tudo para poder curar a criança, mas não havia cura. Aos 12 anos de idade, um médico foi examinar essa criança. E o médico, após o exame, disse para a mãe: a senhora quer um filho vivo sem uma das pernas ou um filho morto com as 2 pernas? A mãe respondeu: eu quero um filho vivo sem uma das pernas. Então o médico disse: nós vamos ter que amputar a perna do seu filho. Naquele tempo não havia praticamente hospitais, não havia anestesia, não havia muita medicação. O médico disse: nós vamos ter que proceder à amputação. E a mãe perguntou: aonde o senhor vai tirar a perna do meu filho? Pode ser nesta mesa, a mesa da cozinha da casa dele. Ele tinha 12 anos. Aquela criança foi colocada sobre a mesa da cozinha da sua própria casa. O médico abriu a sua mala, tirou uma serra manual
e olhou para a mãe e disse: nós temos que dar alguma coisa para o seu filho, senão ele vai morrer de dor. E a mãe perguntou: o que o senhor vai dar para ele? E ele disse: tem que ser uma dose altíssima de álcool, ou vodka, uísque, alguma coisa com alto teor de álcool. A mãe lhe disse, respondendo: o meu filho nunca colocou uma gota de álcool na boca, e não vai ser hoje que ele vai colocar. Pode proceder, porque Deus vai cuidar dele. Foi até a casa, a seu guarda-roupa, cortou um pedaço de tecido, de cobertor antigo, fez uma mordaça, enrolou aquele tecido de cobertor, colocou na boca do filho e disse: filho, morda quando você sentir dor, Deus vai cuidar de você. O médico, a sangue frio, procedeu à amputação da perna daquele garoto, com 12 anos de idade. Deu a perna para a mãe e disse para a mãe: agora o seu filho vai viver. A pergunta que se faz nesse momento é: o que seria de uma criança de 12 anos de idade em 1844? Ele foi amputado em 1844, com 12 anos de idade. O que seria de uma criança sem uma das pernas em uma sociedade em que a expectativa de vida era de 42 anos de idade? Muitos poderiam dizer: essa criança será um mendigo, vai viver na sarjeta, na beira das ruas, pedindo esmolas. Mas não foi assim. Deus pegou e Deus usou essa criança, com todas as suas deficiências e fragilidades, para se tornar uma bênção para a igreja, para o seu povo. Por que isso, pastor? Porque Deus trabalha no campo das impossibilidades. Deus fez as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus fez as coisas humildes desse mundo, as coisas desprezíveis desse mundo, para confundir aquelas que não são desprezíveis. É assim que Deus trabalha. E pastor Estêncio, o que esse rapaz contribuiu? Ele foi praticamente tudo. Ele era professor, diretor, ele era teólogo, ele era escritor, editor, ele era inventor. Ele inventou uma prótese mecânica, onde ele colocava essa prótese na sua perna para andar, que tinha molejo nos joelhos e também no calcanhar. Quem o visse andando pelas ruas de Battle Creek não dizia que ele não tinha uma das pernas, de tão perfeita que era a prótese. E com isso ele ganhou muito dinheiro, que era investido na pregação do Evangelho. Essa história é de um dos pioneiros, Urias Smith, 12 anos de idade, sem uma das pernas, e foi um grande homem, um grande pioneiro usado por Deus. Aí está a história de Urias Smith. Raquel Oakes, grande personagem que ajudou a trazer a mensagem do sábado na companhia de Frederick Wheeler. Escreveu Frederick Wheeler um texto que foi lido por José Bates, e que Bates foi o primeiro a aceitar o sábado na igreja adventista em 1846. Depois Bates passou a mensagem do sábado para o casal White. E o casal White e Bates foram os 3 primeiros pioneiros da igreja adventista a aceitar a mensagem do sábado. E lembrando, queridos, que a igreja adventista do 7º dia não nasceu pronta. Não nasceu com 28 crenças e doutrinas, não. Ela foi compreendendo, ela foi sistematizando, ela foi sedimentando as verdades da palavra de Deus, e aos poucos, à medida que eles iam estudando a Bíblia, iam crendo na palavra, as profecias e as verdades doutrinárias eram incorporadas ao movimento adventista. Uma após outra, uma após outra. Aí está Raquel Oakes, uma das pioneiras. Aí está a igreja onde ela frequentava com Frederick Wheeler, em New Hampshire, cidade de Washington, em New Hampshire. Não é Washington, D.C., mas é uma cidade que chama-se Washington, no estado de New Hampshire. John Byton, quem foi John Byton? Alguém sabe? Primeiro presidente da Associação Geral, 1863. Primeiro presidente da Associação Geral. John Byton, família metodista. Vejam quantos metodistas estão na lista de
pastores e líderes da igreja adventista. Trabalhou na igreja por 35 anos e ele foi um bravo pioneiro do adventismo. Alguém sabe quem é esse indivíduo? Com essa barba pequena? Quem é? Primeiro educador do adventismo. Quem é educador aqui? Olha só, você tem que saber esse nome. Todos os pais são educadores, né? Mas esse é educador de escola mesmo. Você também é? Parabéns. Eu também sou. Há mais de 30 anos. Esse indivíduo se chama Goodlew Harper Bell. Primeiro educador. Dá uma olhada no tamanho da barba. A barba do primeiro professor vinha para baixo do umbigo dele. Todos os pioneiros usavam barbas. Até o dia que um francês chamado Gillette inventou as lâminas de barbear. E as pessoas começaram a fazer a barba, tirarem a barba. Isso aconteceu na igreja adventista, após a invenção das lâminas de barbear. Esse indivíduo é considerado o primeiro educador da igreja adventista do sétimo dia. Fundou a primeira escola e ajudou a fundar a primeira faculdade, o Battle Creek College, em Battle Creek. Quem é esse indivíduo? Alguém falou o nome dele anteriormente. Quem é esse indivíduo? John Loughborough. Quem foi John Loughborough? Primeiro historiador da igreja adventista. Tem gente tomando nota. Amanhã eu vou fazer uma revisão da matéria e dar brindes para quem tomou nota da matéria. Muito bom, parabéns. John Loughborough, primeiro historiador, ele escreveu o primeiro livro de história, contando toda a história dos pioneiros da igreja. O título do livro é O Grande Movimento Adventista. Esse livro está no Centro White, pode ser adquirido por vocês, se desejarem. É só ligar para nós e a gente manda para a sua casa. É um livro histórico. O que a gente pode destacar desse pioneiro? Ele foi um pioneiro privilegiado. Por quê, pastor Stencil? Porque ele presenciou Ellen White em 55 visões ao vivo. Ele esteve no local e ele esteve em frente a Ellen White enquanto ela estava recebendo a visão. Ela iniciava o processo de visão e concluía, e ele presenciou. E muitas dessas visões ele registrou o que acontecia no ambiente em que Ellen White estava em visão. Querem saber? As pessoas permaneciam reverentes, liam a palavra, cantavam hinos, e elas ficavam ali aguardando o momento em que a visão seria encerrada. Por quê? Porque quando a visão se encerrava, eles todos perguntavam a ela: irmã White, o que Deus revelou à senhora sobre nós? Nem sempre a visão era sobre eles. A maior parte das vezes nunca era sobre eles. Mas eles estavam preocupados e queriam saber o que Deus revelou sobre eles. Muitas vezes Ellen White nem lembrava do que havia recebido em visão. Às vezes ela tinha que recobrar a memória 3, 4 dias depois que ela recebia uma visão. Ela começava a registrar através da ação do Espírito Santo, que ajudava ela a relembrar dos conteúdos recebidos em visão. E agora o último pioneiro. Quem é esse indivíduo que está aí? Stephen Haskell. Stephen Haskell. Aí está. Grande pioneiro, estrategista da igreja adventista do sétimo dia. Vou contar uma história de Stephen Haskell para vocês. Stephen Haskell foi um pioneiro que viajou por muitos e muitos países do mundo. Ele viajava fazendo registros das características dos países, dos continentes, tomando nota do número de habitantes, das religiões, detalhes da população, do povo, do clima, e levava isso para a América, para os pioneiros estudarem e criarem estratégias para como alcançar esses continentes da Terra. Ele fez isso algumas vezes, mas um certo período da história da sua vida,
ele perdeu a sua esposa e ficou viúvo. Um pioneiro ficou viúvo, perdeu a esposa. E um dia, Ellen White também estava viúva. Ela ficou viúva por 34 anos. E um dia, Stephen Haskell, na sua solidão, na sua viuvez, ele se sentiu atraído por Ellen White. Você vai perguntar, mas pastor, como é possível isso? Se sentiu atraído. E ele, um dia, passou um óleo de peroba e foi até a irmã White. Ela era viúva, ele era viúvo. Chegou a ela e disse: irmã White, a senhora está sozinha, eu estou sozinho, o que nos impede de nós vivermos juntos? Irmã White olhou para aquele pioneiro viúvo, solitário, e disse: pastor Stephen Haskell, eu quero lhe dizer duas coisas. Número 1, o senhor é um homem muito corajoso. Segundo, o meu coração só teve espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. Aquele pioneiro pegou a sua viola, colocou debaixo do braço e saiu. Mas não saiu de mãos vazias. Por quê, pastor? Porque Ellen White era uma pessoa extremamente generosa, solidária, uma pessoa bondosa, amiga, sensível às necessidades das pessoas que conviviam com ela. E olhando a necessidade daquele pioneiro, escreveu uma carta para uma amiga dela. E nessa carta ele colocava a necessidade de uma companhia para aquele pioneiro que estava agora viúvo. E ela então, ao final da carta, fez uma pergunta para sua amiga, dizendo: você aceitaria ser esposa deste pioneiro? Assinado Ellen White. Essa amiga de Ellen White respondeu à carta dela, dizendo: amiga, eu não conheço esse homem, mas se você está recomendando que eu seja esposa dele, assim será, assim serei. E ela, 20 anos mais nova que esse homem, se casou com ele, tiveram 3 filhos e foram felizes no seu casamento, permitindo que aquele pioneiro ainda exercesse o seu ministério por mais um período longo de tempo e fosse abençoado por Deus no exercício da sua missão. Pastor Estêncio, por que o senhor está contando essa história? Porque esses homens e mulheres que estão nessa galeria dos pioneiros, eles eram homens e mulheres de carne e osso, como você e eu. Homens que tinham necessidades, homens que tinham dúvidas, homens que tinham sonhos e mulheres que tinham sonhos, homens que passaram por duras provas, desafios, foram provados até a última instância, mas eles foram usados poderosamente pelas mãos de Deus. Deus os usou para propósitos elevadíssimos. Deus os usou para fundar o último movimento profético, a última igreja da profecia bíblica de Apocalipse capítulo 2 e 3. A 7ª e última igreja, a igreja de Laodiceia. Lembrando que não haverá a 8ª igreja. E a pergunta que eu faço a vocês nesta noite, queridos: por que esses 12 personagens, considerados heróis da fé da igreja adventista, estão aí nesta galeria? Por quê? Por que eles foram usados para fundar a 7ª e última igreja? E eu posso destacar aqui, encerrando esta mensagem de hoje, amigos, 2 motivos principais por eles terem sido usados por Deus. Primeiro, eles foram usados por Deus
para poderem restaurar, resgatar as verdades bíblicas que foram apagadas, esquecidas e lançadas por terra, de acordo com Daniel 7:25. Verdades essas, como por exemplo, a verdade sobre o sábado, sobre a Trindade, verdade sobre a doutrina do santuário celestial, verdade sobre o princípio da sola Escritura, sobre a justificação pela fé, sobre a santificação, verdade sobre o batismo, sobre o lava-pés, sobre a obra de saúde, sobre a obra de educação. Verdades que haviam sido solapadas, pisoteadas, esquecidas e lançadas por terra. Esses pioneiros foram chamados por Deus para restaurarem, para resgatarem essas verdades, importantes verdades da palavra de Deus, a Bíblia, a nossa única norma de regra, de fé e prática. Mas eles não foram chamados por Deus apenas para essa tarefa. Foram chamados por Deus também por um segundo motivo. Foram chamados para preparar e para poder levar ao mundo o último convite de salvação, a tríplice mensagem angélica. Eles foram chamados por Deus para pregarem, para poder levar ao mundo com todo o poder a última mensagem que ouvidos de mortais jamais ouvirão da boca de um ser humano. A pregação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. E eu quero destacar a vocês, os testemunhos do Espírito de Profecia nos falam isso. Olha o que diz esse texto. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo, como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. 9º volume dos Testemunhos, página 19. Queridos, com este propósito, esta igreja foi fundada. E queridos, eu quero destacar uma outra coisa, encerrando esta mensagem de hoje à noite. Eu quero agora falar ao coração dos jovens que estão me ouvindo, quer seja aqui dentro, quer seja lá fora. Se você pegar esses 12 pioneiros que estão aí, você somar a idade de todos eles e dividir pelo número de 12, você vai chegar a uma média de 25 anos de idade. O que significa isso, pastor? A igreja adventista do sétimo dia começou com jovens, 25 anos em média, idade. E eu quero falar ao seu coração que me escuta nessa noite, você que é jovem, da mesma forma como Deus começou esta igreja, Deus irá concluir esta igreja. Se Deus usou jovens para começar esta igreja, para formar esta igreja, Deus há de usar jovens para concluir esta obra, a obra da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Deus usará jovens consagrados, jovens comprometidos com a missão, jovens que queiram dedicar a sua vida em prol da pregação do Evangelho, jovens que não olhem apenas para si, mas olhem para o mundo, e que estejam dispostos a sair de sua casa, de seu conforto, para dedicarem a sua vida à pregação do Evangelho a outros povos, a outras nações, a outras línguas sobre a face da terra. O meu desejo é que, se o Espírito Santo tocou o seu coração nesta noite, que você reconsagre a sua vida a Deus, porque Deus poderá usá-lo de uma forma inimaginável, de uma forma grandiosa, poderosa. Deus usará você com toda certeza. Meu desejo, a minha oração, é que assim como Deus usou estes homens e mulheres, Deus possa usar você hoje, no século 21. Que Deus abençoe a todos e conceda a todos vocês um feliz sábado. Vamos orar.
Maravilhoso Pai, eterno Deus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome em todo o céu, em toda a terra, em todo o universo. Estamos aqui em tua casa, em tua presença, agradecidos pela oportunidade que tivemos de aprendermos um pouco mais sobre a história daqueles que escreveram os primeiros capítulos do período de formação desta igreja. Homens e mulheres que dedicaram sua vida, seu tempo, seus dons e talentos para poderem fundar o último segmento, a última igreja da profecia bíblica, aquela que levaria ao mundo o último convite de salvação, a tríplice mensagem angélica. Aqui estamos, ó Pai, olhando e aguardando o glorioso dia em que Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, glorioso dia em que os céus serão abertos e Jesus Cristo voltará para buscar os seus. Permita que estejamos entre aqueles que serão salvos e escolhidos, mas permita também, ó Pai, que juntamente conosco possam estar aqueles a quem Tu nos confiaste, amigos, familiares, conhecidos, pessoas queridas, que sejamos o instrumento usado por Ti para alcançarem essas pessoas. Abençoe esta igreja, abençoe todos aqueles que aqui congregam, Senhor, que eles recebam neste dia uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E agora, ó Pai, despeça-nos com a Tua bênção e com a Tua paz. E conceda-nos a todos um feliz sábado em Tua companhia, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e deseja a ela um feliz sábado.